Olá, bem-vindos ao canal Suculentas da Lu, e no vídeo de hoje eu vou responder um comentário de uma inscrita fez no meu vídeo, que é a da Margarida de BH. Fala para nós como você vai preparar as suas plantas para o inverno e verão. Bom, gente, aqui onde eu moro, estava calor, esfriou pra caramba, chegou a fazer 6 graus. Depois agora esquentou de novo, tá fazendo aí 30 graus. Agora tem previsão, né, agora esse final de semana de frio de novo. Essa semana mais alguns dias de frio. E assim, o que eu faço? Eu não tiro planta do tempo. Eu não tenho essa condição de ficar carregando todos os vasos, enfim. Mas o principal cuidado, né, com as plantas nessa época, tanto no inverno quanto no verão, é com relação ao substrato. Por quê? Primeira coisa, o vaso precisa ser bem furado, para a água escorrer bem. Uma boa drenagem, agora ultimamente eu estou usando o carvão como drenagem. O carvão ele é um filtro natural, biológico, então ele é também fungicida, bactericida e ele não deixa ficar água acumulada no fundo do vaso. E um substrato de boa drenagem, porque se você tiver esses cuidados, você vai conseguir passar pelos períodos de chuva com mais tranquilidade. Porque qual que é o problema, né? Aqui, cada região do Brasil é de um jeito. Aqui, por exemplo, onde eu moro, esse inverno está sendo quente, seco e com muito vento. Então, as minhas plantas, elas estão desidratando com facilidade. Eu tô regando elas até com mais frequência do que no verão. Porque como não chove, o tempo tá muito seco, venta muito, esse vento também seca o substrato. E o meu substrato, que é que tem a receita aqui no canal, ele é um substrato com muita drenagem, com muito material que não retém umidade, acaba que ele seca rápido. Então eu tô fazendo uma rega mais frequente. Porque quando chegar na época das chuvas, eu vou ter mais tranquilidade para deixar essas plantas no tempo. Porque mesmo que esteja chovendo bastante, esse substrato ele não acumula muita água. Então as plantas elas vão ter mais resistência para aguentar nos períodos de mais chuva. Então é isso que a gente precisa assim observar, né, nas plantas, oferecer essas condições para que elas aguentem essas épocas que são mais molhadas, né? Mesmo que eu tenha que regar mais vezes no inverno, é preferível do que ter problemas com podridão na época do frio. A rega, nessa época eu tô fazendo mais frequentemente, eu molho bem as plantas. Assim, tem algumas plantas, é claro que assim, tem plantas que são mais sensíveis ao tempo, à chuva, ao excesso de chuva. Então, essas plantas mais sensíveis, compensa, lógico, você de repente tirar da chuva, né? Aqui, as rosas do deserto eu não tiro, mas algumas suculentas que são mais sensíveis, né? Em épocas, se a gente tiver um verão muito chuvoso, eu vou preferir tirar, é lógico, para não perder de novo, né? O que aconteceu comigo, que foi assim um problema, foi que eu fiz, né, no começo do ano, que a gente tava com aquelas ondas de calor fortíssimas, que eu fiz a manutenção e não adaptei direito as plantas. Então, se você evite fazer procedimentos de manutenção nessas épocas de temperaturas extremas, muito calor ou muito frio.
prefira fazer essas manutenções em épocas de temperaturas mais amenas, final do inverno, quando já está começando a esquentar, ou né, primavera, e no outono. Não fazer essas manutenções, principalmente rosa do deserto, poda, replantio, enxertia, na época de muito frio. Elas são plantas de calor. E as suculentas, a mesma coisa, evitar de fazer essas manutenções também no calorzão muito quente. A planta, ela precisa, né, de um tempo para se adaptar. E o que eu fiz de errado? Eu não dei esse tempo para elas se adaptarem, eu já logo voltei elas para o lugar. E tava uma época de muito calor. Aquele calor insuportável de 40 graus, 42 graus. E elas decapitadas acabaram queimando, perdi muita planta. Então não faça isso. Sim, a não ser que você esteja com algum problema. Se você vê que a planta está apodrecendo, você não vai esperar mudar a estação do ano, porque até lá a planta vai apodrecer de tudo. Então aí você precisa fazer, né? Fazer a decapitação, fazer uma poda, fazer uma limpeza de raiz, né? Cortar o que tá podre, enfim. Mas muito cuidado daí na hora de adaptar. Mas manutenção mesmo do dia a dia, deixa para fazer nas épocas mais amenas. Uma outra coisa também, vocês estão vendo aqui eu fazer a rega das plantas, e eu estou regando inclusive as folhas, né? Tem muita planta aqui que tem pruina, que é essa camada cerosa esbranquiçada, né? E eu tô regando elas do mesmo jeito que eu rego as outras. Essa daqui não tem pruina, mas eu quero mostrar pra vocês como ela tá bem vermelhinha do tempo, tá bem bonita. Gente, eu molho, tá? A pruina não sai com a rega, nem com a água da chuva. As equivérias, né, que tem essa camada de pruina, como ali tem a gila também, elas não saem com a chuva. Olha esses botões dessa planta aqui, ela tem realmente dificuldade de abrir, tô esperando para ver, né, como é que vai ser. Vamos ver se eles vão abrir. Então, voltando a falar da pruina, né, daquela camada esbranquiçada. A pruina sai das folhas das plantas com o toque, né? Se você tocar, colocar o dedão na folha com pruina, ela vai ficar marcada, ela vai ficar manchada. Mas a água da rega, você molhar assim como eu tô molhando assim por cima, isso aqui não tira a pruina e nem a água da chuva. Uma outra coisa que também tira a pruina das folhas das suculentas são os produtos químicos, né, que a gente usa para fazer controle de pragas, né, aquelas receitinhas de detergente, água sanitária, essas coisas assim, elas tiram a pruina. Mas a água normal da rega, assim, ó, não tira nada de pruina, não. Pode molhar tranquilamente. Aqui minha Loli ainda com botões. Já tem botão velho, tem botão abrindo, tem botão formando. O tempo favoreceu, né? Essa seca é ruim pra gente, mas para as plantas, elas estão enchendo de botões. Eu tô aqui regando aqui esses botões porque eles estão com um pouquinho de pulgão. Então, eu bato água neles, eles caem. É isso, gente. Assim, os cuidados básicos são esses, né? Você ter sempre o vaso bem furado de plástico. Você compra o vaso de plástico, faz mais furos nele, né? Não economiza nos furos, não. Faz uma boa camada de drenagem e um bom substrato. Isso vai garantir que a sua planta, ela se desenvolva bem. E o vaso de barro, se você for utilizar o de barro, eu também gosto do vaso de barro, não impermeabilize, porque o vaso impermeabilizado, ele não respira, né? E o vaso de barro, ele é legal porque em época de muita chuva, ele também ajuda a drenar o excesso de umidade que fica dentro do substrato. Aqui a Assunção também florida. Eu evito um pouco de jogar água nas flores, viu, gente? Essa planta aqui é uma que talvez eu retire do tempo quando começar a chover.
porque as crássulas, no geral, elas têm uma propensão ao fungo ferrugem. E agora que ela tá bonita. Então, essa é uma planta que é bem possível que eu retire ela da época de chuva. Eu já estou usando nas minhas crássulas a cal da bordaleza, que é a mistura do sulfato de cobre com a cal. Eu tô usando a cada 15 dias, 20 dias, para evitar que o fungo se espalhe. Ela tem fungo, depois eu vou mostrar para vocês mais de pertinho, para vocês verem as folhas dela. Eu quero agradecer a todos os inscritos do canal, tem chegando bastante gente nova, muito obrigada, né? E obrigada aí você que deixa seu comentário, né? E se quem tiver dúvida, né, quiser deixar aí no comentário, pra gente faz aí um vídeo falando um pouquinho do meu cultivo, né, gente? Porque cada um tem a sua experiência. A minha euphorbia mille amarela continua bem florida. A vermelha também, as abelhinhas vêm visitar aqui direto. Esse Kalanchoe do lado tá bem grande. Ele tá no vaso de barro, é um vaso que respira. Ela tá com florzinhas, olha, ela vai vir flores. Ela solta esses estolões, né, esses braços compridos, e na ponta alguns vêm com flores e alguns vêm com mudas. Ele se propaga através desses estolões. E ela é muito bonita com essa folha toda recortada e essa marcação roxa. E assim a gente vai molhando as plantinhas, né? Passeando. E assim vai. Algumas plantas que eu fiz replantio já estão precisando de manutenção. Esse cacto amendoim que tá aqui do lado desse Kalanchoe chocolate, olha como ele já cresceu. Ele já tomou conta do vaso todinho. E eu preciso trocar ele de vaso. Mas eu vou fazer isso, claro, num período propício, né? Como eu estava falando. Não nos dias de muito frio e também não naquela época de onda de calor. Essa outra crássula minha tá brotando bem bonita, a crássula Jade Sunset, que ela tem essa folha mais amarela. As crássulas eu procuro molhar mais só o substrato mesmo, eu evito de molhar as folhas. Olha como elas estão bonitinhas, as folhinhas. Eu evito de molhar as folhas justamente por causa do fungo. Né? E essa daqui é aquela, né, a variegata. Essa outra planta que eu não sei a identificação, olha como ela ficou, ela tava toda verde. Nesses dias que fez muito frio, como ela já ficou com a marcação, com as pontas bem alaranjadas. Aqui tem um mato. O mato a gente tem sempre que tirar pela raiz para não deixar ele propagar, né? Ver crescendo o mato já tira, porque depois que ele toma conta é difícil de controlar. Olha que linda a cor dela que ela tá ficando, né? E aqui do lado, essa crássula, eu acho que é... Eu não sei o nome, não lembro. Arborensis, ondulatifolha, alguma coisa assim. Eu sei, eu olho para essa planta, eu lembro de batata Ruffles. Não sei porquê, acho que é por causa que a folha dela é toda ondulada. O cacto também, ele brotou bem. Os brotos novos, bem bonitos. Esse cacto variegata.
Então, eu venho assim, ó, venho por baixo para não molhar muito as folhas. Olha só, essa aqui é uma planta cheia de pruína, eu molho normalmente. Vocês podem ver que a água não retira ela. Ela já tá grandona aqui também, né? Uma planta que logo eu vou ter que ver onde eu vou passar talvez numa cuia, para ela continuar crescendo. Ela dá bastante bebê em volta, bastante mudinha. E eu molho bem mesmo, eu deixo a água, até a água escorrer no fundo do vaso. E olha, esses meus cactos, esse aqui tá sem pedrinha porque a cachorra bateu o rabo e derrubou. Mas mato, olha, tem que puxar mesmo, tirar a raiz dele. Porque se você só corta, né, sem tirar a raiz, você faz uma poda nele, depois ele brota de novo. Aqui mesma coisa, eu procuro molhar mesmo mais só o substrato, porque, tá vendo, esses pontos nas folhas, isso pra mim é fungo. Aí ele vai, essa folha ela vai definhando, ela vai secando, e se a gente não tomar cuidado, ela toma a planta inteira, e a planta vai definhando e vai morrendo aos poucos. Quando você vê, a planta já foi. Aconteceu isso com a minha orelha do Shrek. Agora as folhas, os brotos novos estão bonitos, mas olha lá aquela folha, né, como tá bem manchada. E ela vai secando. Aí ela tá com uns brotos novos bonitos, porque eu tô usando o sulfato de cobre, né, para tentar conter para eles não espalharem. Mas eu estou pensando, se a gente tiver aquele verão de muita... Teve um ano aqui que teve um verão que choveu 10 dias sem parar. Então, é muita água, né? Tem planta que realmente não aguenta. Então, a gente também tem que ter essa sensibilidade. A gente não pode achar, eu cuido no tempo. Elas vão ficar aí, pronto, acabou. Elas têm que ficar aí. Também não é assim, né? Porque tem situações e situações. E tem plantas que são mais resistentes, que aguentam ficar na chuva, no tempo. E tem plantas que são mais sensíveis. Esses cresceram bastante, esses coroas de frade, que não vejo a hora deles abrirem a coroa. Essa minha orelhinha de gato, né, calanchoe tomentosa, olha como ela tá bem marcada. Porque esses dias fez muito frio, né? Fez muito sol e fez muito frio. Então, essa oscilação de temperatura, de frio e calor, ele acaba fazendo isso, né? As plantas, elas vão pigmentando. Aqui é minha calanchoe pink butterfly, que está precisando de manutenção. Ela tá muito comprida, tá precisando aqui de fazer uma decapitação nela e replantar. Todas essas coisinhas nas pontas das folhas são novas mudinhas. Tem gente que fala, é florzinha. Não é flor, é muda. E se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, se inscreve no canal, que eu vou mostrar para vocês agora as flores daquelas plantas que eu fiz o replantio aqui no canal. Tá até difícil de focar, é uma flor grande, ela tá aparecendo aqui no celular meio vermelha, mas ela é um pink bem escuro. Ela tentou formar a segunda camada, é uma flor, é uma planta dobrada, que tentou formar a segunda camada e não conseguiu. Que é comum, é normal acontecer isso com plantas que são jovens, né? Tem mais botões aqui para abrir, vamos esperar para ver, né? Se eles também, como que eles vão vir. Todas elas estão bem brotadas, viu, gente? Eu fiz a poda apical, né? Eu fiz o replantio e a poda apical. Olha lá, ali foi onde eu fiz a poda. E elas estão bem bonitinhas. Essa daqui também tá com botão para abrir. Só que essa daqui, ela tem a folha
que parece um pouco variegata. Ela tem um traço esbranquiçado no contorno da folha. Eu não sei se ela vai ser uma variegata. Tá vendo? Ela tem essa folha assim meio diferente. E aqui vamos esperar para ver como é que é a florzinha. Aqui é a minha amarela dobrada. Olha só, ela tá... Eu acho que ela deve ser filha da Bridal, porque ela tem a folha bem parecida com a da Bridal Bouquet, né? Bem marcada, com as nervuras e tudo mais. E ela também bem florífera. O tamanho dela tá cheia de botões. Aqui as demais ainda não estão com botão, mas elas brotaram bem, né? Ali tá onde fiz a poda. Só essa daqui que é a pequenininha, essa aqui é a caçulinha da turma. É a que tá menorzinha de todas. Mas tá indo aí, vamos ver, né? Bom, gente, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Quero desejar a vocês uma excelente semana, de muito trabalho. E até semana que vem, até o próximo vídeo. Tchau!